Que figura interessante na primeira leitura é Apolo. Primeiro porque Apolo é judeu, né? Um judeu chamado Apolo, uma figura pouco comum. Mas era um judeu de Alexandria. O que significa isso? Propriamente, um homem imbuído da cultura grega, porque vivia em Alexandria, que tinha algum relacionamento com essa cultura. Então, por exemplo, que tinha aquela ferramenta interessante que Paulo também tinha, de algum conhecimento ali do mundo grego. Alexandria era um centro cultural, tinha uma grande biblioteca, né? De modo que Alexandria era, sim, um polo de cultura, assim, pagã, porque não judaica, né? Ao mesmo tempo, Apolo era judeu, formado no judaísmo, o que significa que tinha uma formação bíblica bastante consistente no que diz respeito ao Antigo Testamento, a Bíblia judaica. Isto significa o quê? Que nós estamos diante de uma figura bastante interessante do ponto de vista das ferramentas que a gente tem conversado e que a gente falou ali por ocasião da transição de Pedro, João e Estevão para Paulo. Nos Atos de Paulo a gente analisou um pouco mais as razões pelas quais o Senhor chamou e trouxe Paulo para essa missão, em virtude das ferramentas que ele podia, no caso que ele tinha. No caso de Paulo, a transição no mundo romano, no mundo grego e no mundo judaico. Do ponto de vista de Apolo, ele é estratégico para a missão naquele momento. Por quê? Não é um desconhecedor, nem um homem estranho à cultura grega. Por exemplo, quando chegasse em alguma cidade de origem grega, ele saberia lidar com os elementos culturais. Dentro daquele método paulino, há pouco, por exemplo, em Atenas, que Paulo precisou, dentro do Areópago, lidar com essas questões, né? Conversar a partir dos poetas e dos filósofos, transitando com algum conforto ali entre a cultura grega e, ao mesmo tempo, sabendo introduzir o querigma. Apolo possuía essa ferramenta. Ao mesmo tempo, como era próprio do método paulino, que em primeiro lugar, ao chegar às cidades, que primeiro se fosse a sinagoga, e Paulo foi fiel ao método dele, sempre percorrendo nas cidades que nós já acompanhamos, primeiro as sinagogas. A gente viu em Corinto que, por exemplo, Paulo ficou por um tempo, 1 ano e meio, frequentando a sinagoga, e ali todo sábado, enfim, fiel ao seu método. Num segundo momento é que Paulo passa a evangelização dos pagãos e dos gentios. Apolo tinha essa ferramenta pela formação que ele tinha na Torá, nos escritos e nos profetas, que era a síntese da Bíblia judaica, né? A Torá, Nebiim e o Ketubim, os textos bíblicos dos judeus do Antigo Testamento. Por que Apolo era estratégico? Exatamente em virtude do método e da intenção de Paulo. Pela condição que ele tinha de, ao chegar numa cidade, estando na sinagoga, mostrar a perfeita continuidade entre tudo que os judeus acreditam e a boa nova de Jesus, o querigma, o primeiro anúncio. Apolo tinha condição de fazer essa transição, inclusive rebatendo algumas questões e críticas apresentadas pelos judeus no que diz respeito à leitura que Paulo já vinha fazendo do Antigo Testamento e da ideia de que Jesus era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E é por isso, então, que a gente observa que, embora Apolo não tivesse muito tempo de caminhada, apenas tinha recebido o batismo de João, rapidamente recebeu uma formação, foi batizado, na seguida já enviado em missão para Caia e já recebeu uma espécie de indicação pedindo que os irmãos lá recebessem muito bem e dessem condição para que o trabalho de evangelização de Apolo fosse à frente. Eu acho que aqui está confirmado mais uma vez o método paulino, mais uma vez confirmada a ideia de que as nossas ferramentas, aquelas que temos, podem sim ser usadas e colocadas a serviço do trabalho de evangelização.
Mais uma vez também, talvez essa palavra nos ensine, do ponto de vista das nossas comunidades, a capacidade da gente receber gente nova que chega. Nem sempre nossas comunidades têm essa maleabilidade, às vezes elas se parecem um pouco como um círculo fechado, um clube um pouco fechado, que não está aberto a pessoas que chegam novas, que chegam já com alguma formação, e às vezes a gente aborda com aquela lógica daqui de fora, de quem diz assim, ué, acabou de entrar no ônibus e já quer sentar na janela? A gente não entende que alguém que tenha chegado há tão pouco tempo, possa já à frente de nossas comunidades, conduzir alguns trabalhos ou conduzir algumas atividades. Existe sim, na figura de Apolo, elementos bastante interessantes que a gente pode trazer para a nossa experiência hoje. Um elemento que eu quero trazer, que eu já sinalizei no comentário ali de convite inicial da missa, é o fato de que, como Apolo era eloquente e tinha ferramentas para evangelização muito semelhantes à de Paulo, logo ele se destacou, era um grande pregador, e naturalmente arrebatou muita gente, fazia parte ali das ferramentas de Apolo, mas às vezes a comunidade trabalha no sentido de dividir, de comparar, de alguma forma se entender desse ou daquele lado, né? Logo a comunidade cristã rechaçou essas polarizações, né? Eu sou do número 1, eu sou do número 2, eu sou de Paulo, eu sigo a Paulo, eu sigo a Apolo. Eu acho que a Escritura nos ensina muito quando diz, infeliz do homem que coloca toda a sua confiança no homem. E em tempos como os nossos tempos, né, em que tudo, mas absolutamente tudo, até as coisas mais sérias e que dizem respeito à vida, caminham para essa tendência a polarizar, né? Um e o outro que é demônio, a oposição, a diferença demonizada. Eu acho que aqui vale a pena a gente considerar que os dois trabalhavam pela mesma causa e que logo rechaçaram a ideia de oposição de um ao outro. E a resolução disso, isso foi dissolvido na medida que eles se entenderam menores do que a causa que eles tocavam à frente, né? Na medida que se entenderam como ferramenta e não como propriamente, né, o conteúdo do que eles anunciam. Eles são anunciadores e não a coisa anunciada. Eu acho que isso esclareceu e resolveu e acaba sendo um exemplo muito interessante para a gente, nas comunidades cristãs, mas também no mundo, que a gente tem vivido assim, no mundo muito entrincheirado, exatamente essa ideia de que, né, é possível Paulo, ferramenta, instrumento, Apolo, eu não sou de Paulo, nem de Apolo, mas eu sou da igreja, e ponto. As pessoas passam, o evangelho permanece, o querigma também, e é ele, o evangelho, é ele, o querigma que nos conduz. Rapidamente, eu não quero me estender muito, mas o evangelho de hoje tem uma coisa que eu julgo bastante interessante. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui para não passar muito, que ele apagou. Ele apagou, tomo conta ali para eu não cansar muito vocês, que teve uns 2 dias que eu falei, e aí cansei vocês de tanto falar. Tem 4 minutos ainda. Vamos nos 4 minutos que eu tenho. Jesus, no evangelho hoje, diz uma coisa que às vezes ela é lida assim, separadamente, e a gente entende mal. Jesus diz assim no evangelho: tudo o que pedir dizem ao Pai em meu nome, eu vou te conceder. E na sequência ele diz: pedi e recebereis. E às vezes a gente tende a fazer a leitura de um versículo separado exatamente do outro, né? A gente entende que assim, pedi e recebereis. Eu quero isso. Na sequência, vou receber isso. Mas tem ali um adjuntozinho adverbial ali que resolve o problema. É em meu nome. Não é simplesmente pedir, mas pedir em meu nome. Uma vez eu li na mitologia grega que os deuses uma vez resolveram fazer mal aos homens. E entre eles pensavam, como é que a gente pode se vingar? Como é que a gente pode fazer mal? E um deles teve a seguinte ideia:
dê a ele tudo o que ele pedir, vai ser a desgraça dele. E de vez em quando a gente diz assim, né, para as pessoas: cuidado com o que você pede. Até nisso o nosso Deus foi carinhoso conosco, porque se Ele fosse nos dar tudo que nós pedimos, nós já estaríamos, numa baita de uma enrascada. Ele concede o que a gente pede no nome dEle. Pedir no nome dEle significa o que a gente pede e de fato será para o nosso bem, para o nosso crescimento. O nosso crescimento em todos os sentidos, para promover a paz, a salvação, isso a gente vai receber. Mas o que a gente não pede no nome, pode ser que a gente não receba, né? Esse pedido pode ser semelhante àquele pedido que seu filho faz aos 18 anos: pai, eu queria muito uma moto. E isso aqui na ilha de Guaratiba, todo mundo sabe o que significa, porque a rapaziada aqui pega a moto e em 2 rodas, né? É uma tragédiazinha anunciada. Então, quando o filho te faz esse pedido, você pensa: pô, ele vai chegar mais rápido no trabalho, voltar mais rápido do trabalho, ou da escola, ou da universidade, vai poder, de repente, dar uma passadinha na casa da namorada todo dia e tal, mas quem é ele, né? Qual o tamanho do juízo que ele tem? Será que isso vai ser para ele uma bênção ou uma desgraça? Eu penso que todos os nossos pedidos, os que apresentamos a Deus, eles passam por este filtro, o filtro do nome dele. E a gente é atendido na medida do bem que aquele pedido que fizemos vai nos proporcionar, o que nem sempre é verdadeiro. E nem sempre, de fato, proporciona. Mas pedir não é proibido. Atender é uma outra questão. Tem a ver com o nome, pedir no nome. Mas pedir não é proibido. Eu desejo a todos assim, um finalzinho de sábado muito abençoado. Nós estamos encerrando aí a 6ª semana e abrindo amanhã a 7ª semana, que é a última semana do tempo pascal. Nunca vivi isso na minha vida, um tempo pascal inteiro sem povo na igreja. Ao mesmo tempo, naturalmente, a gente está longe, mas está perto por sentir essa proximidade. Como igreja, vamos pedir ao Senhor, então, que abrace nosso bairro, nossa cidade, nossas comunidades, conforte quem está em casa há muito tempo confinado e já não está com a cabeça muito boa, já sente que emocionalmente também não está muito inteiro, porque o confinamento traz essas questões, de maneira que em especial os idosos, as pessoas que fazem parte de grupos de risco. Ao mesmo tempo nos deu uma profunda responsabilidade e consciência com o que nós estamos vivendo, de modo a gente fazer essa transição, né? Sempre naquela coisa do pedir, recebereis em meu nome, que a gente possa fazer essa progressão dentro da direção e da vontade do nosso Deus. Vamos hoje no ofertório da missa colocar então todos os nossos paroquianos, nossa família, nossos amigos, os que estão próximos e distantes, aquelas pessoas de quem a gente tem uma saudade grande, gostaria de poder dar um abraço, os que nós gostaríamos de visitar e estar com eles, aqueles que neste tempo também perderam seu emprego, passam por dificuldades, pedir ao nosso Deus que, como a palavra de hoje diz, né, pedi em meu nome recebereis, que esse pedido seja verdadeiro e no nome do Senhor, um desejo de saúde e paz para a nossa paróquia, nosso bairro, nossa cidade. Cantemos juntos.